Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar do abate de bovinos no Brasil e também do tratamento de animais agora na época das águas. Vamos comentar do lançamento do movimento Cana Brasil. Você vai ver como estão as exportações de arroz pelo nosso país. Vamos falar das novas regras do Supremo Tribunal Federal e também da produção de grãos e do superávit da balança comercial. E vamos comentar do complexo soja, que é o setor que mais exporta no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o lançamento do movimento Cana Brasil. A multinacional indiana UPL, em conjunto com a Datagro, anuncia o lançamento do movimento Cana Brasil, cujo objetivo é reunir líderes e produtores para discutir pautas, estratégias, ações e comunicações em favor de produtos e serviços do setor sucroenergético, que é o setor que mais contribui com o resgate de CO2 da atmosfera. Rogério Castro, CEO da UPL Brasil, disse que a proposta é ajudar a reduzir em 43% as emissões de gases até 2030. Esse percentual equivale ao plantio de 6 bilhões de árvores, uma economia de 300 milhões de dólares em combustíveis fósseis e geração de 1.400.000 empregos, segundo dados baseados no Renova Bio, política que será utilizada para orientar o movimento. Está se falando de cana e todos os seus subprodutos, como etanol, biomassa, biogás, biometano e hidrogênio verde. Rogério Castro disse que o setor tem muito a contribuir com a produção sustentável e a multinacional UPL quer ser proeminente nessa frente durante o evento de apresentação da iniciativa realizada durante a 22ª Conferência Internacional Datagro sobre açúcar e etanol. Isso está acontecendo lá em São Paulo. A consultoria Datagro, ela é parceira da UPL nesse movimento. E agora você vai ver como estão as exportações de arroz pelo Brasil. As exportações brasileiras de arroz em casca devem alcançar cerca de 2 milhões de toneladas até o fim de 2022. De janeiro a outubro deste ano, os embarques do cereal totalizaram 1.680.000 toneladas, com uma receita de 516 milhões de dólares. Em igual período de 2021, as vendas externas do produto somaram 955.000 toneladas, com faturamento de 306 milhões, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz. Somente em outubro deste ano, as vendas externas de arroz atingiram 388.000 toneladas. É o maior volume mensal do ano, com receita de 122 milhões de dólares. No mesmo mês do ano passado, os embarques foram de 137.000 toneladas, representando 43 milhões de dólares. O diretor de Assuntos Internacionais da Abiarroz, Gustavo Trevisan, ele disse que se o ritmo dos últimos meses for mantido, as exportações de arroz seguramente chegarão a 2 milhões de toneladas no fechamento do ano. No mês passado, as importações de arroz com casca totalizaram 96.000 toneladas, representando 28,2 milhões de dólares. De janeiro a outubro, as compras brasileiras do cereal alcançaram 1 milhão de toneladas, o equivalente a 294 milhões de dólares. E agora vamos falar das novas regras do Supremo Tribunal Federal, o STF. O Supremo Tribunal Federal,
ele definiu, na última semana, novas regras para desocupações e despejos. Isso em áreas urbanas e rurais. E nós já comentamos isso num programa passado. Os ministros decidiram que, antes da ação, será necessária a realização de audiência de mediação. Com as normas aprovadas, as autoridades de segurança também não poderão exigir a desocupação imediata. De acordo com o coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, lá do Paraná, a decisão de incluir áreas rurais é uma inovação do STF, que traz uma preocupação enorme e fere o direito constitucional do direito de propriedade. A bancada ruralista vai entrar com um projeto de decreto legislativo para suspender a decisão do STF. Segundo o deputado Lupion, a reversão da decisão trará maior segurança no campo e respeito ao direito de propriedade. Essa decisão deveria tratar exclusivamente de imóveis urbanos. Nós estamos entrando com um projeto de decreto legislativo para sustar essa decisão e tentar, com a maior celeridade possível, trazer a segurança ao campo e o respeito ao direito de propriedade. A Frente Parlamentar da Agropecuária, em nota, enfatizou que defende incondicionalmente os direitos fundamentais da população brasileira e reiterou que a tentativa de reintegração de posse deveria ser clara em relação à validade, ou seja, apenas para situações anteriores à pandemia e fora do âmbito rural. E agora vamos comentar sobre a produção de grãos e do superávit da balança comercial. O bom desempenho da safra de grãos e a repercussão das exportações de carne fizeram o superávit da balança comercial dobrar em outubro. No mês passado, o país exportou 3 bilhões e 900 milhões a mais do que importou, uma alta de 90%, em relação ao registrado em outubro do ano passado, de 2 bilhões e 64 milhões de dólares. Esse é o terceiro melhor resultado para o mês, só perdendo para outubro de 2020 e de 2018. De janeiro a outubro, a balança comercial acumula superávit de 51 bilhões de dólares. Isso representa 11,7% a menos que o registrado nos mesmos meses do ano passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os 10 primeiros meses de 2021, quando o superávit tinha fechado em 58 bilhões 504 milhões. No mês passado, o Brasil vendeu quase 27 bilhões e 300 milhões de dólares para o exterior e comprou 23 bi. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em outubro, desde o início da série histórica em 1989. As exportações subiram 27% em relação a outubro do ano passado, pelo critério da média diária. As importações, no entanto, aumentaram em ritmo maior, quase 20% na mesma comparação. No caso das exportações, o recorde deve-se mais ao aumento dos embarques do que dos preços internacionais das mercadorias e do que o volume comercializado. E agora eu vou falar sobre o complexo soja, o setor que mais exporta no Brasil. O complexo soja, principal setor exportador do agronegócio brasileiro, exportou 3 bilhões 950 milhões, agora no mês de setembro deste ano. Cresceu 24% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os preços elevados dos produtos do setor foram o principal fator responsável pelo incremento do valor exportado. As vendas externas de carnes tiveram um registro recorde para os meses de setembro, 2 bilhões e 400 milhões de dólares, com elevação de 11,2% nos preços médios de exportação e uma queda de 1,3% na quantidade exportada.
O setor de cereais, farinhas e preparações teve aumento e chegou a 2 bilhões de dólares em vendas externas. O cereal responsável por essa elevação foi o milho, que teve um volume recorde de 6,8 milhões de toneladas para o mês de setembro, quase 5 milhões de toneladas superior ao exportado em setembro do ano passado. A Ásia continua sendo a principal região geográfica importadora dos produtos do agronegócio brasileiro, tendo adquirido 6,3 bilhões de dólares em setembro deste ano. O maior país importador dos produtos do agronegócio brasileiro é a China e aumentou as importações de produtos do agronegócio brasileiro para 3,6 bilhões de dólares em setembro deste ano, o que significou um crescimento de 13,1% nas aquisições em comparação com o que foi importado no mesmo mês do ano passado. 2 países registraram crescimento da participação nas importações dos produtos do agronegócio, acima de 1 ponto percentual. Irã aumentou 2,8% e a Indonésia 1,03%. E agora você vai ver que o governo da Nova Zelândia quer mexer no setor produtivo leiteiro. O governo da Nova Zelândia propôs taxar os gases de efeito estufa que os animais da fazenda produzem quando arrotam, e também os seus gases como parte de um plano para combater as mudanças climáticas. Segundo informações do ABC.ES. O governo disse que o imposto agrícola seria o primeiro do mundo e que os agricultores deveriam poder recuperar o custo cobrando mais por produtos ecológicos. Mas os agricultores rapidamente condenaram o plano, principalmente o sindicato da Federação dos Fazendeiros, que disse que o plano arrancará as entranhas de uma pequena cidade da Nova Zelândia e as fazendas serão substituídas por árvores. O presidente da Ranchers, Andrew Hogarth, ele disse que os agricultores tentaram trabalhar com o governo por mais de 2 anos em um plano de redução de emissões e que não diminuiria a produção de alimentos na Nova Zelândia, mas existiam apenas 5 milhões de pessoas. Mas agora é o dobro, são 10 milhões de cabeças de bovinos, de gado leiteiro, e 26 milhões de ovelhas. Cerca da metade de suas emissões do gases do efeito estufa vem das fazendas. Animais de fazendas produzem gases que aquecem o planeta, principalmente o metano dos arrotos e gases do gado. De acordo com a diretoria do Fundo Monetário Internacional, do FMI, Kristalina Georgieva, são necessários 50 bilhões de dólares atualmente para acabar com a fome no planeta. A executiva informou que são 48 países expostos à crise de falta de alimentos no mundo. Participando do Fórum de Segurança Alimentar em Riad, na Arábia Saudita, Kristalina Georgieva, ela mencionou que essa estimativa partiu de organizações humanitárias. Segundo ela, o montante seria suficiente só para evitar que as pessoas morressem de fome. O FMI identificou, de acordo com a sua diretoria, 3 formas de abordar a crise. A primeira e mais importante é a inversão da produtividade agrícola. Este ano, vimos na Índia, na Europa e nos Estados Unidos uma redução significativa da produção agrícola devido a acontecimentos climáticos. A segunda é a proteção do produto para que chegue ao consumidor. E a terceira é dotar os países a conseguirem capacidade financeira para ascender a financiamento de baixo custo. Nesse sentido, destacou que as prioridades do FMI são ajudar os países a desenvolver políticas corretas, a aumentar a margem fiscal e a desenvolver uma agricultura resiliente ao clima. Esta crise é a chamada
de atenção para todos nós, enquanto comunidade, para ajudarmos a resolver o problema, afirmou Kristalina Georgieva. E, segundo ela, a fome não tem impacto apenas físico nas pessoas, mas também na sua perda de dignidade. E há uma perda de capacidade intelectual. As crianças desnutridas nunca atingem todo o seu potencial. Estamos a perdê-los por culpa da fome. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre abate de bovinos e também do tratamento de animais na época das águas. Nós voltamos já em um minuto. Você vai ver no Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, subestação da Enel em Nova Aurora, no sul de Goiás, deixa moradores em alerta. Um cachorro morreu eletrocutado. E você vai ver também, atenção homens, exames periódicos são extremamente importantes no diagnóstico e prevenção contra o câncer de próstata. Participe com a gente, tem demanda aí no seu bairro? 985 19 7000. Comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ é no fujiocadistribuidor.com.br. Quem é empresário de qualquer ramo, compra os produtos das maiores marcas do mundo em qualquer quantidade. E você que é revendedor, abastece o estoque com o mais completo mix de produtos de tecnologia do país, com condições de preço e pagamento ainda mais especiais. O parceiro ideal, seja qual for a necessidade. Então já sabe, para comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ, acesse fujiocadistribuidor.com.br. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Dá uma cãibra, mas é só o prazer de rir. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesiano, ela tem a solução. A Europoços, ela é uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos. Ela tem uma equipe de profissionais altamente qualificados. Presta serviço com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia. Perfurações de poços com até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Ou então, fale com meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos,
Nessa você pode confiar. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é técnico, é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema altamente interessante, justamente agora que nós estamos na época das águas. Luiz Antônio Monteiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Chega nessa época do ano, o produtor, o pecuarista não gosta de tratar muito do gado, porque está chovendo e tem pasto. Acha que não precisa. Ele acha. E é aí que mora. Esse acha que é o perigo. Esse é que é o perigo. Exatamente. Pois é. Monteiro, e o que a pessoa tem que fazer agora, por exemplo, nessa época agora das águas? Independente, garrote, bezerro, vaca, ele tem que tratar, ele tem que dar alguma coisa para o animal comer. Toninho, vamos focar a nossa conversa, por partes, então. Principalmente no garrote na fase de recria. Tá, 10 meses de idade, 12 meses. Suponha um garrote aí na faixa de 250 quilos. 200, 250 quilos, que você vai tratar agora no período de chuvas. Tá. Então, nós temos que aproveitar o melhor período do ano, que é quando você tem pasto em abundância e de boa qualidade, para fazer com que esse animal ganhe o maior peso possível nesse período. Então, nós temos 3 caminhos. Supomos que você tem pasto. Um pasto custa um determinado valor, você tem mão de obra, você tem vacinas, você tem o custo do dinheiro que está investido no boi. Esse dinheiro custa hoje mais ou menos R$ 65 a R$ 70 por mês, por cabeça mês. Isso é um custo fixo. Se o boi estiver ganhando peso, custa. Se não estiver ganhando peso, também custa. Do mesmo jeito. E depois, você tem um custo de suplementação. Sim. Você pode fazer uma suplementação mais barata e pode fazer uma suplementação que eu chamo de suplementação ideal. Numa suplementação usando apenas um sal mineralizado, você vai ganhar por volta de meio quilo por dia, durante o período de chuvas. Se você der um sal proteinado, ganha alguma coisa em torno de 700 gramas por dia, ou 200 gramas a mais. E se você der um proteico energético, você ganha 1 quilo por dia, e em alguns casos até um pouco mais. Bom, tudo isso tem um custo. E quanto custa isso? Quando você trata com sal mineralizado, nesses 6 meses de chuva, estação chuvosa, você vai gastar em torno de R$ 460 a R$ 470. Quando você trata com proteinado, isso vai passar para mais ou menos 840. Quase dobra. Quando você passa a usar um proteico energético, isso vai para quase 1.000, cerca de R$ 960. Muito bem. E o que você produz? Numa situação dando sal mineral, normalmente se produz 3 arrobas nesses 6 meses. Com proteico, pouco mais de 4 arrobas, e com proteico energético, você vai para 6 arrobas produzidas. No final do processo, o custo dessas arrobas é aproximadamente o mesmo, entre 150 e 160 reais. Não muda muito o custo da arroba que você produziu. Só que você produzindo 3 arrobas, ou 4 ou 6 arrobas, o resultado financeiro aí é que muda a coisa. É completamente diferente. Na primeira situação, você tem por volta de R$ 360 de lucro. E na melhor situação, você vai ter quase R$ 700 de lucro, cerca de 690, mais ou menos. Então, é uma questão de querer fazer a coisa certa, com uma diferença muito grande. Se você faz 3 arrobas num garrote de 200 quilos, que esteja com 200 quilos agora em novembro, você vai chegar no final da seca com 290 quilos. Se você faz o tratamento com proteico energético, no final da seca, você vai estar com 180 quilos a mais. Então, ele vai estar um animal que pode perfeitamente
ser terminado na estação seca e você então diminuiu a idade de abate desse boi em aproximadamente 1 ano com esse tratamento. Bom, então resumindo isso que você acabou de falar, significa dizer o seguinte, que se eu tratar com sal mineral, esse bezerro, esse garrote, ele vai ficar no mínimo 2 anos na minha propriedade. Ele fica normalmente 1 ano a mais. Pois é, eu vou ficar com ele 2 anos. Sendo que eu tratando com proteico energético, eu vou ficar apenas 1 ano com esse animal. Esse animal, se ele terminar, suponha partindo de um animal de 200 quilos. Entendi. Com 180 quilos, ele vai para 380. Uhum. Esse 380 pode ser confinado e ser abatido, completando 2 anos de idade. Resumindo, tudo é em função do trato que você dá para ele agora na época das águas. Se você pensar que agora na época das águas não precisa tratar do animal, você está redondamente errado. E quando você fala assim, mas um custo desse fica muito caro, eu vou dobrar, eu vou gastar o dobro se eu der sal mineral, ou se eu der um proteico energético, eu vou gastar o dobro do que ou o triplo. Só que tem um pequeno detalhe. O seu animal vai ganhar também o dobro ou o triplo do peso. No final do período de 6 meses, o custo da arroba produzida é o mesmo, por volta de 150 a 160 reais. Então, não tem diferença no custo produzido da arroba. Não tem por que não fazer. Agora, é extremamente importante que saber que nós estamos dando uma suplementação. Significa que eu preciso ter pasto. Se não tiver pasto, não entra porque fazer a coisa. Entendeu? Então, esse é o tipo de trabalho que você tem que fazer de planejamento, não é para agora, não. É para o próximo ano. Né, Monteiro? Você tem que começar agora. Para o próximo ano. Você tem que, por exemplo, eu sempre tenho recomendado calcarear pasto. Quando você aplica calcário no pasto, você gasta por volta de R$600 por hectare, e esses R$600 é o preço de um aluguel de pasto de 1 ano de um animal. Pronto, você já ganhou. Então, você aumenta, no primeiro ano, você já vai aumentar essa capacidade de suporte em 1 cabeça por hectare. No mínimo. E ele te paga no primeiro ano. Verdade. Bom, se você tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida, entra aí no Google, procura lá Nutroeste e liga lá para Nutroeste, bate um papo lá, liga para o Monteiro, fala, Monteiro, eu queria só conversar, me dar uma ideia aí, sem problema nenhum. Entra no site lá da Nutroeste, tem telefone, tem tudo. Você vai ter todas as informações. E olha, não esqueça, época das águas é a época em que a sua arroba produzida é a mais barata. Porque se você deixar para a época da seca, aí a coisa complica. Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço estar aqui com você também. E esse tipo de conversa é excelente. Ok? Um abraço, obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o programa com a seguinte frase. Ter problemas na vida é inevitável. Agora, ser derrotado por eles é opção sua. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.